Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 9 horas 1 minuto, gente. E olha, a gente já volta para falar sobre pesquisa de preços para os brinquedos do Dia das Crianças, né? Você aí que nos acompanha já fez a tua compra para o Dia das Crianças? Ainda não? Então fica ligadinho nessa matéria aqui de Fernando Palmeira. Dia 12 de outubro está chegando o Dia das Crianças e o Procon Maceió, preocupado com preço, qualidade e a segurança quando você vai adquirir qualquer produto, principalmente nessa época do ano. Uma pesquisa do Procon Maceió está aí para orientar melhor e defender você, consumidor. Leandro Almeida, diretor executivo do Procon Maceió, nos fala sobre o resultado da pesquisa e as orientações básicas e essenciais. Pois é, Fernando, a pesquisa do Procon está disponível para todos os consumidores. O que a gente quer como objetivo é que o consumidor ele realize sempre as pesquisas antes mesmo de sair às compras, para evitar um desperdício. Então é importante você, consumidor, fazer a sua lista daquilo que você pretende comprar, pesquisar antes, pela internet ou presencialmente, porque muitos consumidores, às vezes após comprar um determinado produto, andam um pouquinho mais pelo comércio e acabam achando o mesmo produto mais barato. Então isso está demonstrado na pesquisa, que o mesmo produto pode custar de 30% a 40% mais caro de uma loja para outra. Então essa é a importância do consumidor fazer a pesquisa. A nossa pesquisa tem cerca de 50 itens que vão de vestuário, brinquedos, eletroeletrônicos, tudo aquilo que são os produtos mais requisitados nesse período. Então a pesquisa também aponta que você consegue comprar qualquer lembrança ou presente a partir de R$2 até mais de R$2.000. Então tem presente para todos os bolsos e as preocupações são sempre aquelas, né? Consumidor, verificar política de troca na loja, qual é o prazo que a loja dá, se caso o produto apresentar algum problema ou mesmo que não apresente problema. Quando o produto é adquirido na própria loja, nem sempre a loja tem obrigação de troca. Então esse é um cuidado que os pais devem ter nesse primeiro momento, Fernando. Pois é, a preocupação com a qualidade, a preocupação acima de tudo com o preço. Temos aí uma história, uma ideia de que se passa que temos deflação. Com relação ao mesmo período do ano passado, o Procon detectou alguma queda de preço ou elevação? Olha, os eletrônicos não sofreram ainda nenhuma alteração, muito pelo contrário, tem uma diferença aí de 20% a mais do ano passado para esse ano, muito em virtude do câmbio. Os produtos manufaturados que sejam produzidos no Brasil, eles estão num patamar dentro da inflação do IPCA, então alcança aí um reajuste de 15% em relação ao ano passado. Essa questão do valor e do preço, a gente repete aqui a importância do consumidor fazer a pesquisa, porque às vezes a economia vai estar na procura pelo melhor preço. Então, os pais devem fazer a pesquisa. Como se trata de um brinquedo que vai ser manuseado por criança, a gente ressalta a importância da verificação do selo do Inmetro no brinquedo, que vai estar ali a comprovação de que aquele produto é um produto testado e aprovado, indicado para as crianças, a faixa etária, a classificação de faixa etária. Brinquedos que não são adequados para a idade da criança, eles podem ocasionar algum acidente e a gente não quer isso, então esses cuidados são importantes. E mais do que isso, sempre comprar produtos legalizados, produtos que tenham nota fiscal. Isso vai dar garantia para o consumidor buscar o seu direito. Se o produto funcionar mal ou se algo acontecer, é a nota fiscal que vai dar a garantia ao consumidor. Então, adotando esses cuidados, pesquisar preço, ficar atento à classificação, a selo de Inmetro, a qualidade do produto e solicitar sempre a nota fiscal, são as situações que vão dar a garantia para que o consumidor não tenha dor de cabeça nesse momento de comemoração do Dia das Crianças. Postos avançados de atendimento e acolhimento ao consumidor e quais os canais de contato para as informações? Pronto, a gente quer deixar a mensagem que é muito importante que o consumidor evite aí o consumismo exagerado, que o maior presente que ele pode dar para a criança é a presença, é o respeito, é o carinho, o amor, é a participação no convívio da criança. E caso o consumidor tenha qualquer que seja o problema ou queira ter acesso à lista completa da nossa pesquisa, ele pode solicitar e fazer a sua denúncia pelo canal do nosso WhatsApp, que é o 988828326. E em nome da comunidade, de você, consumidor, nosso muito obrigado a todo um trabalho belíssimo, importantíssimo de proteção aos sagrados direitos
do Consumidor, o PROCON Maceió está aí realizando das pesquisas e o acompanhamento e o acolhimento no momento da denúncia e da reclamação. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Ardon de Melo, canal 525 NET, claro, os 20 anos de defesa dos sagrados direitos do consumidor. Pois é, gente, a prestação de serviço que você só encontra aqui na telinha da TV Mar, tá bom? Olha só, hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Penal News e eu já recebo aqui no nosso estúdio o Bruno Calado, se encontra aqui com a gente para conversar sobre calúnia e denunciação caluniosa. Qual é a diferença entre esses dois termos aí, Bruno? Bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez. Véspera de feriado, né? Você parece que já está no clima. Bom dia, Polane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, abrindo aspas aqui para parabenizar todas as crianças. Já fomos crianças um dia, melhor época da vida, né, Polane? Com certeza. A época que, inclusive, não sabemos nem conceitos de crimes, o que são crimes, né, o que é ser autor, ser vítima de algum delito, né? Não sabe nem. Acho que alguma criança que esteja assistindo agora, nesse momento, TV Mar News, vai achar que eu estou falando aqui em grego, não é verdade? Verdade. Mas aí eu trago esses dois delitos, Polane, de calúnia e denunciação caluniosa, que se parecem demais, são muito confundidos. Inclusive, o crime de denunciação caluniosa é muito obscurecido pelo crime de calúnia. Né? Para algumas pessoas, ele é inexistente, algumas pessoas não têm conhecimento e acaba confundindo o crime de calúnia e denunciação caluniosa. Eu vou tentar, em alguns programas aqui, quando não tiver assim, algum fato tão evidente para a gente trazer aqui como novidade, eu vou tentar trazer alguns crimes que se pareçam, né, que se pareçam muito e sejam passíveis dessa confusão. Por exemplo, o crime de extorsão mediante sequestro e o crime de sequestro. São confundidos demais, inclusive pela própria mídia. Né? Então, hoje eu trago os crimes de calúnia e denunciação caluniosa. Quais seriam as diferenças entre esses dois delitos? Vejamos, Polane. A melhor situação para a gente diferenciar dois termos é a gente primeiro conceituando-os. Né? Então, o crime de calúnia ele se dá quando a gente imputa falsamente a alguém algum fato definido como crime. Então eu chego aqui, digo que a Porlane, ao sair da TV Mar, roubou um monitor, certo, de um computador da TV Mar. Você roubou ou furtou um monitor da TV Mar. Sem que você tenha furtado, você saiu com sua bolsinha debaixo do braço, o monitor jamais caberia dentro daquela bolsa. Né? E eu sabendo que era uma inverdade, eu começo a noticiar isso nas redes sociais, começo a noticiar isso no público, descendo aqui o elevador, certo? Até o térreo aqui do prédio onde está as instalações da TV Mar, e eu saio espalhando que você furtou esse monitor. Isso é um crime de calúnia, certo? Entenda, eu divulguei para o público, eu divulguei em redes sociais que a Porlane cometeu um crime sem que ela tenha cometido. É o crime de calúnia. Já a denunciação caluniosa, ela acontece quando eu levo esse fato mentiroso, ao conhecimento da polícia e dou causa à instauração de um inquérito policial. Nós sabemos que um processo crime, certo? Em sua maioria, ele tem início, muito embora seja dispensável, mas ele tem início através do inquérito policial. Nós levamos a notícia crime, a queixa crime ao conhecimento da polícia e a polícia começará a investigar aquela situação. Essa é a denunciação caluniosa. Veja que é uma situação mais gravosa. Você começa a mexer com autoridades policiais, você começa a envolver o Estado naquela situação. Né? Então você dá ensejo, você dá motivos para que seja instaurado um inquérito policial, mesmo sabendo ser mentira, ser inverdade aquele fato que você está narrando. Pegou a diferença mais ou menos? Muito bem, na calúnia. muito claro. Nós divulgamos em público, nós divulgamos em redes sociais, nós não levamos a conhecimento da polícia diretamente. Já na denunciação caluniosa, nós levamos. Muito bom, ficou muito claro. E há também diferença de pena, então, para esses dois tipos de crime, né, Bruno? Quais são? Sim, como eu disse, o crime de calúnia ele é menos gravoso do que o crime de denunciação caluniosa. Certo? O crime de calúnia ele tem uma pena prevista, se não me engano, no artigo 138, de 2 meses, ou melhor, de 6 meses a 2 anos, se eu não estiver confundindo. De 6 meses a 2 anos. Veja, a pena máxima superior não ultrapassa 2 anos. Já no crime de denunciação caluniosa, vai de 2 anos a 8 anos a pena. Né? Então, se você envolver, se você relatar, denunciar alguém, isso acontece muito, Porlane, e eu venho trazendo aqui. Eu sei que a mulher é vítima de muitos crimes de estupro, muitos crimes de violência doméstica, né? E eu repudio, é o crime que eu mais repudio no Código Penal, é esse tipo de delito.
ele e o latrocínio. O estupro, a violência doméstica e o latrocínio são crimes que eu repudio demais, certo? Mas sabemos também, eu lido com isso muitas vezes, que mulheres, para se vingarem de uma traição do marido, certo? De algo que o marido fez e não gostou, ela acaba levando à polícia, certo? Alguma situação que sabe ser verdade. Ela acaba, inclusive, se automutilando e dizendo à polícia, dizendo ao delegado, à delegada de polícia, que foi vítima de violência doméstica. Veja, isso é um exemplo de denunciação caluniosa gravíssimo e ela poderá responder por esse delito, ou ela ou ele poderá responder por esse delito, e migrará para uma pena de 2 a 8 anos. A gente está muito habituado também, né, Bruno, a ver geralmente o crime de calúnia associado à difamação também, né? Sim. Calúnia e difamação. Realmente andam juntos? Andam geralmente? juntos também, são muito confundidos. Quem tem sua honra atingida, né, geralmente liga logo imediatamente, eu fui caluniado, eu fui difamado. Tem uma diferença crucial entre os crimes de calúnia e difamação, certo? Na calúnia, o fato a ser imputado a você falsamente, ele deve ser um crime. Ele tem que ser um crime. Então, a Porlane furtou, a Porlane roubou, a Porlane matou. Entendi. No crime de difamação, não é imputado a você, Porlane, não é imputado a terceiros um crime. É imputado a você ou a terceiros algum fato que lhe desonre. Por exemplo, a Porlane deixou de pagar as contas de energia e teve sua energia cortada lá no condomínio, certo? O marido da Porlane a traiu. A Porlane traiu o marido. Isso total inverdade. Então, são fatos que desonram a pessoa, certo? Mas que não são definidos como crime. Entendi. A diferença entre calúnia e difamação é essa. Um narra um fato criminoso e outro não. Muito bem. E quais são, então, as consequências para quem figura como autor e quem figura como vítima para esses crimes? Veja bem, Porlane, as consequências para quem figura como autor e quem figura como vítima desses crimes, vejamos, no crime de calúnia, quem figura como autor daquele crime responderá, tanto no crime de calúnia quanto no crime de denunciação caluniosa, responderá criminalmente. Né? Muito embora o crime de calúnia ele traga alguns benefícios no processo. Por exemplo, quando a pena máxima não supera 2 anos, o Ministério Público há de propor, claro, se preenchidos os requisitos, algo que chamamos de transação penal. O processo ali vai se extinguir mediante uma retratação, mediante um cumprimento de algum serviço, de prestação de serviço à comunidade, e o processo ali se extingue. Já no crime de denunciação caluniosa é algo mais gravoso, como eu havia dito. Né? Então, o indivíduo responderá criminalmente de uma forma, através de um processo penal mais rigoroso, certo? Não terá os benefícios que o delito de calúnia traz, certo? Então, para o autor, responderá criminalmente e depois terá que fazer um juízo de retratação. E esse juízo de retratação é muito importante a gente dizer que ele deve ter uma abrangência tal qual houve a abrangência da notícia falsa. Com certeza. Eu não tenho como noticiar falsamente que você, Porlane, furtou aquele monitor aqui da TV Mar num grupo com 250 pessoas e depois chegar no seu privado e dizer, me desculpe, Porlane, eu sei que foi brincadeira, foi uma mentira inventada por mim, certo? Eu não tenho. Olha, eu me retratei para você e noticiei para 250 pessoas. Mas a minha honra já foi ferida para Já foi 200 ferida, pessoas. já foi ferida. Exatamente. Inclusive sua honra objetiva. Honra objetiva é a sua honra que é vista pelos outros. A honra subjetiva é a que você sente, que é a honra atingida pelo crime de injúria, por exemplo, quando eu profiro xingamentos a você, certo? Já a condição de vítima, como você bem disse, ela terá a sua honra, né, afetada e terá provavelmente a sua honra recuperada se a retratação, se for desmentido aquele fato na proporção que foi gerada aquela mentira. Muito bem, então, Bruno, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso programa. A gente sempre aprendendo muito com você, viu? Que é isso, eu que aprendo diariamente com vocês aqui, diariamente com a TV Mar, com a TV Mar News, e é um prazer sempre estar aqui transmitindo essas informações para todos vocês. Muito bom. Bom feriado para você. Eu que agradeço mais uma vez, repito, parabenizo a todas as crianças e aos pais, aos avós, aos tios, né, que cuidam dessas crianças muito bem e previnem as crianças de serem vítimas de crimes. Não é verdade? Com certeza, é uma luta, É eu verdade, lhe garanto. é verdade. Muito obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês.